Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o 11. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 1 até o 11. Amém? E diz assim, versículo 1 em diante. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E, arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Feche seus olhos por um instante. Deus, agora a tua palavra será ministrada. Meu Deus, nós repreendemos, Senhor, toda distração, toda preocupação. Pai querido, todas as vozes contrárias, nós repreendemos em nome de Jesus. Pai querido, que possamos, Senhor Deus, neste momento, Pai, sermos ministrados, Senhor Deus, pela tua palavra. Que possamos, Senhor Deus, colocar diante de ti as nossas preocupações. Pai querido, está atento ao que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, abra os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos sair daqui nesta noite edificados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos em nome de Jesus Cristo. Esta passagem é uma passagem conhecida, a pesca maravilhosa, né, a expressão que Jesus usa para falar que a partir dali, né, os pescadores seriam pescadores de gente. Eles haviam pescado a noite toda. E Jesus dá uma ordem para retornarem, ir para um lugar fundo do lago e lançar a rede para pescar. Quando Jesus estava junto, né, ao lago de Genezaré, e a multidão apertava Jesus, Jesus estava ali ensinando, né, pregando a palavra de Deus.
Nas nossas vidas, a nossa vida é feita de começos, a nossa vida é feita de processos, de tentativas, e muitas vezes nós se frustramos com os fracassos da vida. E talvez diante aos fracassos da vida, você é encorajado e diz: eu vou tentar novamente. Porém, você fracassa de novo. E aquele entusiasmo que outrora nós tínhamos de iniciar novamente a etapa, o processo, aquela energia, aquela força vai se esgotando por conta das frustrações da vida. Nós planejamos conquistar coisas, alcançar lugares diferentes, e nós vamos convictos que vai dar certo por conta das nossas experiências profissionais, experiências espirituais. Confiamos apenas naquilo que nós temos de experiência. E quando nós vemos que a experiência não é suficiente para determinadas coisas serem bem-sucedidas, nós se frustramos. E nós pensamos em parar. Nós pensamos em retroceder. Talvez você é conhecedor de alguma área, tem habilidades, e você de diversas maneiras foi frustrado. E você hoje diz: pastor, você está falando de recomeço, de iniciar novamente após uma frustração, mas o senhor não sabe quantas vezes eu tentei, não sabe quantas vezes eu fui frustrado. Falar que eu tenho que iniciar novamente, falar que eu tenho que começar tudo de novo, é fácil, porque você é novinho, tem muito que aprender. Talvez você pensa que só por conta das tentativas, das frustrações, justifica o fato de você estar parado hoje. Nós lemos um texto onde os pescadores, Simão, estava junto, ele estava exercendo aquilo que era a profissão deles, estava lá, Simão, Tiago, João, no barquinho, lembrou da musiquinha agora? Pedro, Tiago, João no barquinho. Ele estava fazendo aquilo que era a profissão deles. Ele sabia o momento certo, a hora certa, o jeito de tacar a rede. Agora, chega alguém que não é conhecido no ramo da pesca e vai falar: olha, leva o barco a um lugar fundo e lance a rede. Talvez, se não tenha humildade em Simão, talvez ele falaria: mas, mestre, eu não tenho ouvido a respeito dos seus feitos no que diz respeito à pescaria, diferentemente de nós que somos pescadores profissionais. Mas a expressividade bíblica é tão clara quando diz: sob a tua palavra. Sob a tua palavra, sob a palavra de Deus, de Jesus Cristo, eles obedecem. Jesus estava pregando, ensinando, junto ao lago de Genezaré. Lucas vai usar essa expressão, lago de Genezaré, mas os outros evangelistas vão falar muito a respeito do mar da Galileia, que é o mesmo, tendo
20 quilômetros de comprimento, 12 quilômetros de largura, rodeado de montanhas. Ali era um grande lago, 20 km de comprimento, 12 de largura, que era conhecido como um mar, mas na verdade era um lago. Então você vai ver a expressão Mar da Galileia, Lago de Genezaré. Você vai ver essa expressão, é o mesmo, o mesmo lugar geográfico. Tiberíades, o mesmo lugar, Tiberíades, Mar da Galileia, Lago de Genezaré, é o mesmo lago. E Jesus estava junto ao lago, e a multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra. E infelizmente nos nossos dias de hoje, não tem visto muito isso, porque a multidão nos nossos dias de hoje não quer mais ouvir a palavra. A multidão quer apertar o mestre, quer chegar perto de Jesus para receber o milagre, receber a bênção. Os cultos menos frequentados são os cultos de ensino, culto de oração. Porque nós vivemos em uma geração aonde não quer ouvir a palavra, mas quer correr atrás das bênçãos, dos milagres, e não quer se relacionar com o Deus da bênção. Então nessa leitura nós aprendemos que havia uma multidão que apertava para ouvir a palavra de Deus, apertava Jesus para ouvir a palavra que Jesus estava pregando. E quando Jesus ele vê aqueles dois barcos, aqueles dois barcos junto à praia do lago, os pescadores que a noite inteira tinham pescado, eles desembarcam, estavam lavando a rede, consertando a rede, após uma noite frustrada. E eu quero te perguntar, o que você faz quando você tem uma noite frustrada? O que você faz quando você tem um episódio na sua vida que foi marcado por frustração? Pastor, o que eu faço? Eu penso em parar, eu penso em desistir. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, os pescadores estavam lavando a rede. Era costume, após um período de pesca, lavar a rede, consertar. E como a multidão apertava Jesus, ele ensinando, pregando a palavra, ele vai usar o barco como púlpito, para sair de perto da multidão. Ele se assenta e do barco ele ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Volta novamente. Agora imagina como foi para Simão ouvir a palavra do mestre dizendo: volte novamente ao profundo, lá no meio do mar, no lugar mais fundo. Talvez Simão poderia falar assim para Jesus: Jesus, vamos marcar um outro dia, porque o meu braço já está até doendo, de tanto lançar rede. Talvez Simão poderia falar: Jesus, olha, esse negócio de pesca não é para mim, eu sou tão conhecedor do ramo da pesca, mas eu tive uma noite frustrada. Mas a resposta de Simão foi diferente. Ele disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, lançarei as redes. O que Simão estava falando para Jesus: Jesus, tivemos uma noite toda
de esforço, temos motivos para não ir, temos motivos para falar assim: olha, nós não vamos porque fisicamente nós estamos esgotados. Mas ele diz: sob a tua palavra, nós iremos lá novamente. Sob a tua palavra, eles não desistiram. E talvez nós pensamos: eu não vou voltar ao lugar mais profundo do mar por conta das minhas experiências. E obviamente, se nós andarmos, nós tentarmos fazermos coisas sem a direção da palavra de Deus, nós seremos frustrados. Sem a direção da palavra de Deus, nós iremos ser frustrados. Pastor, eu vou iniciar um novo projeto, algo novo, mas eu te pergunto, você está indo sob a palavra de Deus? A tradução de Genebra vai usar sobre, a NAA usa sob, sendo enfática, que é debaixo da palavra de Deus, que eles iriam novamente lançar a rede. É debaixo da palavra de Deus que o crente tem que andar. É debaixo da palavra de Deus que o crente tem que viver. É debaixo da palavra de Deus, mas nós temos experiências, nós temos habilidade, mas nada vale a habilidade se não for debaixo da palavra de Deus. Sob a sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. A bênção de estar debaixo da palavra de Deus é tão grande que até quem está perto de nós usufrui das bênçãos. E não pense você que Deus quer nos abençoar apenas para nós sermos abençoados. Ele quer nos abençoar para através de nós sermos abençoadores. Ele quer nos curar para através de nós Ele curar. Sob a palavra de Deus, a bênção foi tão grande que apanharam grande quantidade de peixe. E as redes, tudo que eles queriam era peixe. E aquilo que eles tanto almejavam estava rasgando a rede deles. A bênção foi tão grande que precisou de ambos os barcos. Encheram ambos os barcos a ponto de quase afundar. Eu não sei como está a sua vida, qual é o motivo da sua frustração. O cansaço, a noite longa de trabalho, o processo dolorido, querendo algo, foi motivo de fracasso. E você já voltou do lago, você já voltou do mar, está ali lavando a rede, consertando as redes, vai chegar em casa e vão perguntar: cadê os peixes? A sua noite inteira foi em vão. E talvez por conta de tanta frustração, você chegou em um momento da sua vida que disse: chega, não dá mais para mim. E Deus te diz nesta noite: volte ao lugar mais fundo do mar, reinicie novamente, mas agora vai ser diferente, vai ser sob a minha palavra. A bênção vai ser tão grande que você vai ter que convidar familiares, amigos para usufruírem daquilo que eu vou enviar para você. A vida do crente
tem as aflições, tem os momentos de dificuldade, mas o que Deus tem para nós é bênção em abundância. Ele quer te abençoar, Ele quer abençoar a igreja, e através da igreja, através da sua vida, pessoas serem abençoadas. Pastor, palavras não é suficiente, mas essa palavra que manda você voltar novamente, é uma palavra que não tem erro, é uma palavra inspirada, porque a palavra do homem, se fosse um homem qualquer dizer, olha, eu tenho uma experiência mais do que você, Simão, mais do que você, Tiago, mais do que você, João, o lugar que vocês estavam não é lugar para peixe, vai em outro lugar com base na minha experiência. A palavra do homem pode falhar e falha, mas a palavra de Deus não falha. Pastor, estou pensando em mudar de cidade. Se for sob a palavra de Deus, você vai ser muito abençoado. Pastor, estou pensando em mudar de emprego. Se for sob a palavra de Deus, você vai ser muito abençoado. Pastor, estou pensando em iniciar uma nova faculdade. Se for sob a palavra de Deus, você será muito abençoado. E quem estiver perto de você vai ser abençoado. E quando o milagre acontece, veja bem, o propósito de Jesus. Antes de entrar no barco, Jesus estava ensinando, pregando a palavra. E os milagres bíblicos de Jesus, você vê que ele sempre está indo de um lugar para o outro, né, curar, mas a prioridade é pregar a palavra. Aí aparece ali alguém precisando de cura, ele cura, e através dos milagres, Cristo vai sendo conhecido. Sob a palavra, eles retornam novamente, eles lançam a rede, e a bênção é tão grande, tão grande, tão grande. E eu pergunto para você, o que você tem pedido para Jesus, será que realmente você tem maturidade suficiente, você tem força suficiente para receber? Pastor, eu já tentei de várias formas conquistar algo, e eu não consigo. Eu pergunto, o que você tem pedido, o que você tem buscado? Você tem suporte para aguentar, para lidar com tamanha bênção? É a mesma coisa de eu pedir para Deus, Deus me dá uma mega empresa, e não saber cuidar de uma empresa. E nós pedimos tantas e tantas coisas, e Deus fala, não, eu não vou dar, porque se eu der, ele não vai suportar e vai ser fracasso. A bênção foi tão grande, que quem estava perto de Simão usufruiu das bênçãos. E após o milagre, após o feito maravilhoso, da pesca maravilhosa, que Jesus divinamente operou, Pedro, ele se prostra, reconhecendo quem de fato Jesus era. Pedro recebeu a bênção, e Pedro não virou as costas para Jesus. Porque tem tantas pessoas que quando recebe um relacionamento, vira as costas para Jesus? Porque tem tantas pessoas que diante a dificuldade, diante as frustrações, está na presença de Deus. Deus, eu fui frustrado. Deus, olha, está difícil. E quando Deus proporciona a bênção, quantas pessoas viram as costas para Jesus? E quando nós recebemos a bênção, o nosso ato tem que ser de se prostrar. Simão reconheceu que aquele que operou aquele milagre era grandioso. E a atitude de Simão Pedro foi se prostrar aos pés de Jesus, dizendo: Mestre, essa grande quantidade de peixe não foi por conta que o Senhor estava aqui, é porque eu sou experiente, eu tinha me esquecido a forma que jogava a rede, por isso que eu não pesquei, mas foi por conta das minhas habilidades que eu peguei essa grande quantidade de peixe. Não teve espaço para o orgulho,
Não teve espaço para soberba em Simão Pedro. A atitude dele naquele momento foi se prostrar aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Simão Pedro reconheceu que aquele Jesus era poderoso demais, e que ele não era digno de estar perto daquele Deus Santo, daquele homem que fez aquele milagre. Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Quantas pessoas têm se afastado da igreja, porque acha que somente quando for santo, sem pecado, vai vir para a igreja. A atitude de Simão foi: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. E a atitude de Jesus não foi falar: olha, realmente eu tenho que me afastar porque eu sou santo e você é pecador. A atitude de Jesus não foi essa. Por conta de todos os milagres que aconteceu, eles ficaram admirados, maravilhados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Tudo o que Simão, Tiago, João queria era peixe. E em troca disso, Jesus chama eles para ser pescador de gente. Deus não quer muita coisa de você. Ele quer apenas você por inteiro. Jesus, eu recebi tamanha bênção, tamanha, um milagre foi, olha a quantidade de peixe. E agora, o que eu vou dar para Jesus? Vou dar uma oferta maior? Vou dar um dízimo maior e pronto, está pago a bênção que Jesus fez? Não. Quando Jesus ele faz um milagre nas nossas vidas, o que Ele quer não é apenas nos abençoar, mas nos trazer para Ele. Ele não trabalha com barganha, Ele trabalha com propósito, Ele trabalha soberanamente. Não pense que o pouco que nós oferecemos para Ele está de bom tamanho. Ele nos quer por inteiro. Você não queria seu casamento restaurado? Você lembra quando você orou pedindo um casamento restaurado? E Deus restaurou. Em troca disso, qual foi a nossa atitude? Qual foi a sua atitude? Nos entregar mais e mais a Ele. Você não tinha pedido uma providência porque não sabia como pagar aquela conta, pagar o aluguel, e Deus mandou a providência. Em troca disso, Ele não quer que você apenas fale, Ele quer que você testemunhe, mas Ele nos quer por completo, para sermos pescadores de gente. Pastor, não dá para mim. Você não sabe meus pecados. Pastor, você não sabe quantas coisas ruins eu fiz na vida. O que eu quero é se afastar desse Jesus que é santo, porque eu não sou digno de estar perto dele. Deus, com a sua obra redentora, Ele envia o seu único Filho, unigênito, o sacrifício perfeito, morre na cruz do Calvário. Temos pecados perdoados, nós somos redimidos, estamos sendo santificados. Os erros vêm, as falhas vêm, mas o que nós temos que fazer é reconhecer que nós de fato somos pecadores. E o versículo 11 diz: e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram.
Simão, Tiago, João, eles não largaram apenas, olha, eu vou deixar agora alguns dias da semana para seguir o mestre, nos outros dias eu vou continuar pescando e assim é um ato de gratidão. Não. Eles deixaram tudo. E deixar tudo exige renúncia. Exige desapego. E nós não estamos prontos para renunciar. Se o que você mais gosta de fazer é jogar bola, se Deus falar para você, ó, larga o futebol e venha ser pescador de gente, venha pregar a minha palavra, nós não estamos prontos, preparados para renunciar. E o Evangelho é renúncia. Não estou dizendo que você tem que largar o futebol, porque eu gosto de futebol, só não sei jogar. Mas nós não estamos preparados para renunciar. E o Evangelho é renúncia. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz. E como negar a nós mesmos, se nós somos apegados às coisas que nós temos? Então, Senhor, olha, eu sou um ser tricótomo, corpo, alma e espírito. Eu entrego ao Senhor o meu espírito, a minha alma, mas o meu corpo. Eu gosto de usar umas roupas, Senhor. Eu sei que o Senhor vê o coração. Ele fala que nós temos que deixar tudo. Simão Pedro deixou tudo. E quando nós deixamos tudo, nós abrimos mãos de tantas e tantas vontades e submetemos a palavra de Deus. Entregamos todo o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E reconhecemos que somos pecadores, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. Agora nós não precisamos mais levar animais para serem sacrificados. O Cordeiro de Deus é que tira o pecado do mundo. Porque Jesus veio buscar e salvar o que havia se perdido. E Ele te resgatou. Ele me resgatou. O milagre da pesca maravilhosa foi apenas para dizer, olha, está vendo o tanto de peixe? Agora você vai ter que largar tudo isso. Larga tudo isso. Está vendo essa quantidade de peixe? Deixa tudo. E biblicamente nós não vemos aqui Jesus falando, olha, larga tudo. Posso até ser que ele falou, mas biblicamente nós não vemos. Mas eles largaram tudo. E biblicamente nós entendemos que exige renúncia, porque ele disse para nós negarmos a nós mesmos. O que você tem que largar para seguir Jesus? Você tem se afastado da mesa do Senhor por conta do pecado. E Jesus te diz nesta noite, você tem que se afastar do pecado para estar junto à mesa, em comunhão. As frustrações da sua vida, Jesus ele operou milagre, ele fez milagres e maravilhas para mostrar que ele é Deus. Mas ele te chama para algo extraordinário, que é pregar a palavra dele. Ainda com as nossas limitações, com os nossos erros e fracassos, ele não desiste de nós. E eu pergunto, que amor é esse? Que amor é esse? Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos neste momento. Com seus olhos fechados, vamos orar ao Senhor.
Lembra das frustrações da sua vida? Agora é você e Deus. Traz a memória daquele episódio que você pensou em parar, daquele episódio que você pensou em desistir, estava desanimado, cabisbaixo, mas Jesus chegou e disse: volte a um lugar profundo, um lugar fundo, e lance a rede. Você obedeceu a palavra do Mestre e Ele operou milagres na sua vida. A bênção foi tão grande que a sua família foi abençoada, você abençoou vidas. Você, diante da presença do Mestre, talvez hoje está igual Simão Pedro, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. Mas Jesus te diz nesta noite: eu sei que você é pecador, eu sei das suas falhas, dos seus erros, sei até do erro que você vai cometer amanhã, depois de amanhã, porque eu sou onisciente, sei de todas as coisas. E Ele te diz: mas sabe por que eu não desisto de você? Sabe por que eu permiti que você fosse frustrado? Porque eu queria mostrar que eu sou Deus que posso todas as coisas. Que se foi eu que te chamei para uma grande obra, você não precisa ter medo. Você não precisa se afastar de mim, você tem que se afastar do pecado para estar perto de mim. Senhor, a pesca, o trabalho foi tão árduo, foi tão dolorido, mas sob a tua palavra, Senhor, eu irei voltar, nós iremos voltar ao mais profundo mar, lançarei a rede sob a tua palavra. E meus irmãos, eu te encorajo nesta noite a confiar na palavra de Deus, porque esta palavra tem poder para te abençoar, esta palavra tem poder para restaurar a sua vida, a sua saúde física, emocional, a sua saúde. Ele tem poder para restaurar a sua esperança, o seu casamento. Quantos milagres você viu acontecer? E você talvez pensou: olha, eu vou agora final de semana na igreja somente para agradecer e depois eu não vou mais, eu fui só para agradecer. E Deus te diz: o que eu quero é você por completo. Talvez você tenha dificuldade em desapegar de coisas, em renunciar coisas. Pastor, é tão difícil abrir mão, é tão difícil renunciar, porque faz bem para a minha carne. Mas Deus te chama para viver na palavra dEle, que te traz prazer para o seu espírito, e te leva para a vida eterna. Você sabe o que você fez no passado, você sabe como é a sua história, e Deus nesta noite te chama para viver para Ele. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos justificar. Ele pagou a conta, está quitado. E Ele te chama nesta noite, e Ele te diz: eu perdoo os seus pecados, eu te purifico. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para celebrarmos a ceia do Senhor, em memória do que Ele fez na cruz do Calvário. O teu corpo pregado, o seu sangue derramado, porém pecados perdoados. Aleluia. A cruz foi o púlpito aonde Cristo pregou o amor, como disse Agostinho. E este amor está aqui nesta noite para te abraçar, para te perdoar. Senhor Deus, nós oramos, te
Te agradecemos, Senhor Deus, por Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nós iremos participar da ceia do Senhor. A ceia não é nossa, a ceia é do Senhor. E nós te achegamos, Senhor Deus, até esta mesa de comunhão, através da graça, através de Jesus Cristo. Teu sangue, Senhor Deus, derramado na cruz do Calvário. O Teu corpo pregado, Senhor Deus, foi para nos salvar. Pois o Senhor veio, Senhor Jesus, para salvar a cada um de nós, porque nós estávamos perdidos. Meu Deus, te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.